Bom dia, eu sou a Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú, e vim falar hoje com vocês um pouquinho sobre um tema super importante, que é a nossa pauta climática e a nossa COP30. Alguém pode passar o material para mim? Espera só um minutinho, gente. Imagina, é o Bertinho. Bom, gente, para quem não está muito inteirado sobre a agenda ou tem ouvido falar na imprensa de uma forma geral sobre COP, né? O que isso significa, né? É uma grande discussão, porque eu acho que a gente tem passado atualmente de uma forma mais extrema por vários eventos climáticos. Eu acho que ninguém esquece do que aconteceu no Rio Grande do Sul, principalmente, mais recentemente, dos incêndios na Califórnia. Mas esse é um movimento que vem acontecendo de um tempo para cá silencioso, mas mais recentemente de uma forma mais acelerada, né? Quando a gente olha para as questões, a gente teve o ano mais quente da história. A gente passou em alguns meses desse ano passado da temperatura de 1,5 grau, e a temperatura de 1,5 grau é um marco super importante, porque a partir daí a gente tem perda de biodiversidade, a gente começa a ter áreas que vão cada vez mais passar por uma desertificação, ou seja, o impacto para seres humanos e para o planeta de uma forma geral, são impactos que muitas vezes são irreversíveis. Então, por isso que a gente fala tanto de 1,5 grau, e às vezes de uma forma mais técnica, mas aqui tem vários estudos e cenários que mostram, e alguns efeitos já que comprovam isso acontecendo realmente, né? A gente também tem crescido na mesma proporção, cada vez mais na emissão de carbono, né, que essa emissão de carbono na atmosfera é de fato que gera o aquecimento global, e a gente tem gerado volumes muito relevantes quando a gente mede do período pré-industrial, e essa emissão acontece por vários fatores. Seja porque a gente tem utilizado cada vez mais insumos que são mais emissores em carbono, né? A nossa matriz, o uso do que a gente tem feito de combustíveis fósseis, né? Quando a gente olha a produção da indústria, como a gente olha queimadas, desmatamento, tudo isso colabora cada vez mais para uma emissão maior de carbono, e é o que a gente precisa no momento de descarbonização, a gente começar a ter cada vez mais soluções para a gente fazer com que a gente baixe as emissões de carbono e consiga reduzir a temperatura da Terra para evitar esses danos maiores, né? E um ano de vários eventos extremos climáticos. Esse aqui é um quadro que eu trouxe um pouco mais limpo, mas se eu plotasse isso na linha do tempo, o número de impacto, vocês podem falar, Luciana, mas isso já acontece. A gente sempre tem várias catástrofes acontecendo no mundo ao longo dos anos, mas não na mesma proporção, com a mesma intensidade, em lugares onde isso jamais foi pensado antes, né? Então, lugares, enchente no deserto, né? A proporção da Califórnia que vem crescendo, os incidentes de incêndio, o aquecimento ano a ano. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, obviamente a gente teve umas levas de enchentes acontecendo no sul, mas nada do que aconteceu no ano passado. Então, quando a gente olha para esse quadro, vou sair da foto da frente aqui, quem quiser tirar foto, você vê que isso tem acontecido no globo como um todo. Então, isso não é um fator de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. De fato, a gente está tendo um impacto muito grande na Terra. E o que isso representa, né? Isso representa que a gente tem um impacto econômico, a gente tem um impacto na vida dos seres humanos, e mais do que isso, os danos gerados cada vez mais por esses eventos extremos, de novo, gera coisas que são irreversíveis. O que a gente perde de biodiversidade, o que a gente começa a ter desertificação, vários cientistas trazem que chega a um ponto de não retorno, ou seja, nenhuma tecnologia que a gente vá desenvolver, ou que hoje estão sendo testadas,
capacitadas, vão dar conta de reverter isso que a gente está passando agora, né? E com isso você tem danos, principalmente os danos que chegam nas pessoas, porque você começa a ter refugiados climáticos, você começa a ter perda de produção do agro, então você bota em risco a agenda alimentar do mundo. Então, a gente está falando de um dano que não é para um público específico, né? Isso vai atingir a vida de todas as pessoas no planeta. E por conta disso, acho que aqui o Rio de Janeiro foi berço, né, da Rio 92, que acho que foi o pontapé das discussões e que para que fosse construído pela ONU a COP, que é a grande governança climática do mundo. Ou seja, é um evento onde você reúne todos os países que são membros da ONU, né? Então a gente está falando de quase 100% aqui, de uma grande proporção, onde se discute a ambição climática. Então, ano a ano, tem uma discussão, a gente recebe no Brasil esse ano a COP30, então já foram 30 edições, onde a cada ano são debatidos os efeitos, são debatidos as ambições dos países, e como a gente vem cada vez se comprometendo mais em como a gente freia tudo isso que está acontecendo. E não só porque o Brasil foi o berço da discussão com a Rio 92, mas porque a gente vai receber a COP num momento bastante especial, né? A gente tem uma comemoração do Acordo de Paris, que foi o grande compromisso dos países, de fato, a estabelecer uma meta de manter em 1,5 grau o aquecimento da Terra, ou seja, né, que é a partir daí que a gente começa a ter problema. Então, como é que a gente consegue trazer a temperatura para 1,5 grau? Ou seja, são parâmetros que a gente tinha antes da era industrial, ou seja, ali que foi quando a gente começa a ter uma emissão em larga escala de carbono para levar onde estamos hoje, né? Além disso, quando a gente olha para a COP30, você tem não só os grandes representantes dos países ali debatendo, e afinal de cada COP tem sempre uma negociação, tem sempre um documento ampliando a missão e os compromissos desses países, mas você tem investidores, especialistas, cientistas, empresas, são vários stakeholders, porque, de novo, não é só os países que são impactados, mas hoje você tem as empresas sendo impactadas, você tem a sociedade como um todo, você tem movimentos de direitos humanos trazendo a importância de uma pauta que olhe para esse tema de direitos humanos, olhando para refugiados, para a questão, cada vez mais, quando a gente olha os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, são os mais impactados. Então, você tem uma dinâmica de equilíbrio para que, de fato, você preserve vidas ao final disso, né? Só que, ao pensar em vidas, você tem que passar por toda uma jornada onde você vai ter que transformar as indústrias, onde você vai ter que ter políticas públicas mais resilientes, mais adaptativas, porque o aquecimento já é presente. Então, não adianta a gente pensar só em como a gente mitiga o aquecimento. A gente já vai ter que, no paralelo, pensar que medidas adaptativas a gente vai ter que ter para que a gente consiga suportar até que a gente faça o processo de descarbonização, né? E tudo isso é discutido numa COP. Então, na COP, você tem normalmente uma área que é a Blue Zone, onde tem a negociação dos chefes de estados, onde você tem grandes especialistas, mas você também tem a Green Zone, que é onde estão todos os movimentos, as consultorias, as empresas, e onde você fica debatendo e trocando sobre práticas dos países. É um momento bastante rico de trocas e para a gente discutir ambição. Mas por que é importante para o Brasil, né? Porque o Brasil, a gente, obviamente, tem várias discussões em como a COP vai acontecer, como que estamos se organizando para isso, mas eu não tenho dúvida que o Brasil é um dos países mais preparados para receber a COP, por alguns fatores. O primeiro, a gente está vindo de uma série de 3 COPs anteriores, onde a gente não tinha países que, de fato, tinham boas práticas ou tinha o nível de regulamentação e consciência sobre a pauta. O Brasil, de fato, tem um arcabouço legal hoje, bastante robusto, que eu vou comentar um pouquinho para vocês, mas também tem um grande negociador, que é o André Corrêa do Lago, que é um embaixador que acompanha desde o protocolo de Quioto, que foi a primeira discussão que a gente teve ali de carbono mais formal. É um cara que participa de todas as COPs, é um cara extremamente habilidoso nisso, né? E junto, na governança estabelecida para a COP, a gente tem a Ana Toni, que é a diretora da COP agora, foi nossa secretária do Clima, uma pessoa que passou por várias organizações da sociedade civil com grande especialização, e a gente tem agora, para motivar e engajar a sociedade civil e a iniciativa privada, o IOSP, que também é um cara que vem muito próximo.
Quando a gente olha para essa governança, não tem um paralelo nas últimas COPs em como foi estruturado com pessoas técnicas à frente e que conseguem navegar pela governança no mundo para fazer as negociações que a gente precisa para aumentar a ambição. Esse é um aspecto muito positivo. Para vocês terem ideia, o Brasil foi um facilitador das 2 últimas COPs para a gente conseguir, de fato, chegar em negociações. Tanto a que aconteceu no Azerbaijão, em Baku, como a que aconteceu em Dubai. O Brasil foi um ator que foi lá ajudar no final para a gente conseguir finalizar documentos com ampliação de ambição dos países como um todo. Um outro elemento é que o Brasil ele possui muitas boas práticas. Quando a gente olha, a nossa matriz energética ela é predominantemente renovável. Tem oportunidades? Tem, vou contar para vocês. Mas comparado ao resto do mundo, o Brasil é um gaita case. Quando a gente olha, esse é um ativo bastante importante, não só para o país, mas para a nossa indústria que se alimenta dessa matriz renovável. Um outro aspecto bastante importante também é que, comparado às emissões de alguns setores no mundo, os setores carbono intensivo, o Brasil tem uma menor emissão de carbono já por práticas mais sustentáveis, por um olhar mais resiliente. Então, quando a gente compara o cimento, o aço, o alumínio, comparado às indústrias nos outros países, a nossa emissão já é mais baixa, ou seja, a gente já tem práticas para a gente compartilhar. E, por último, quando a gente fala de segurança alimentar, o nosso agronegócio ele é um agro que tem práticas sustentáveis que cada vez mais tem olhado como capturar o carbono no solo, como que eu consigo trazer produção, eficiência para o agro, menos emissor, ou até capturando carbono e compensando outros setores no Brasil. Então, por conta disso tudo, é muito feliz a gente receber aqui a COP no Brasil, porque a gente tem uma COP que vai ser liderada aqui, olhando muito para oportunidades e soluções, acho que esse é um grande objetivo que a gente tem aqui. Tem uma grande ambição aqui do André Corrêa do Lago, que é motivar outros países para contribuírem mais para os fundos, que vão ajudar países em desenvolvimento, que não têm o mesmo recurso para passar pelo processo de transição. A gente precisa chegar na marca de 1,3 trilhões de dólares por ano para conseguir fazer a transição dos países. Hoje o fundo ele consegue ter, desde as últimas COPs, ele acumulou 300 bilhões de dólares, o que é algo ainda muito aquém do que a gente precisa, fora do arcabouço de tudo que eu já trouxe para vocês. E aí, quando eu falo de oportunidades, tem muito mais coisa além dos setores que eu contei para vocês. Então, a gente tem vários hubs de estudo de nova tecnologia, como o hidrogênio verde, o CC, o S, que nada mais é que novas tecnologias que a gente tem estudo que a gente vai ter que buscar e desenvolver, que é capturar o carbono da atmosfera, porque reduzir a zero a emissão, a gente acredita que é uma linha muito longa e que vai demorar. Então, como é que eu já capturo o carbono? A gente vai precisar de muita tecnologia embarcada para estudar como é que a gente faz isso. A transição energética, a gente apostar em solar, eólica, olhar mais eficiência, porque a gente tem uma dependência hidrelétrica grande e com a mudança de regime de chuvas pelo aquecimento global, isso pode ser um fator de risco para essa parte sustentável que a gente já tem, desde negócios florestais, o agronegócio, parte de mobilidade e transporte. A gente tem o etanol, a gente tem um hub de biocombustível super rico no Brasil, que é uma solução para a substituição de combustíveis fósseis, muito importante, pensando em transição, em como é que a gente chega nos elétricos, fora o mercado de carbono, onde a gente tem um carbono com bastante adicionalidade que pode contribuir. A gente tem um arcabouço legal de incentivo que é muito importante, e quando a gente compara com outros lugares, a gente tem países que ora tem, ora não tem uma grande flutuação do quanto isso é oferecido. Isso é fundamental, porque quando a gente fala da transformação da indústria, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas de como vamos fazer esse processo de descarbonização. E se não tiver recurso com incentivo, dificilmente a gente vai conseguir, economicamente falando, passar por esse processo de transição. Hoje foi publicado um edital da Secretaria do Tesouro, incentivando uma linha para recuperação de áreas degradadas para áreas agricultáveis. Práticas como essa são super importantes para a gente alavancar aquilo que a gente já faz bem e começar a também colocar recursos em soluções escaláveis que precisa daquele recurso incentivado para que, de fato, ela consiga ser mais democratizada em vários setores, em portes diferentes de empresa, porque a gente não está falando só das grandes empresas, As grandes empresas exigem da sua cadeia de valor e isso é um desafio para todas elas,
né? Então, hoje a gente tem um arcabouço importante, a gente tem uma NDC do Brasil que teve uma revisão cada vez para ser mais ambiciosa, tem o plano clima, ou seja, a gente não só tem metas, mas a gente tem um plano do governo em como a gente chega lá. Só que essa é uma agenda de colaboração. Não dá para esperar que isso seja feito só pelo governo. Tem que ter uma união do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil, porque só a junção de todos esses atores, de fato, a gente vai conseguir chegar nesse processo. E o que o Itaú vem fazendo para colaborar? Além da gente ter hoje essa especialidade em várias áreas do banco, então não só na minha área de sustentabilidade, eu tenho um hub de especialistas em clima, mas isso já está disseminado nas nossas áreas de negócio, né? Então, na tesouraria, com a nossa mesa de carbono, na nossa área de emissão de dívida, né? Técnicos em SD, na área comercial, treinamento o tempo todo dos nossos comerciais para ajudar as empresas a entender qual que é a sua emissão, como que você pode ter um plano de transição climática, né? Mas o que a gente quer, ao final disso, qual é o sucesso que a gente espera para essa COP? A gente quer ajudar o Brasil a ser uma grande potência, ou seja, mostrar essas soluções, as práticas, provocar um pouco mais para aquilo que o Brasil já encontrou e como é que a gente pode exportar isso para o mundo e como é que a gente pode dar visibilidade para grandes investidores internacionais para investir em mais hubs de inovação e mais soluções que estão sendo testadas. Mas a gente também quer ser o banco da transição dos nossos clientes, ou seja, como que a gente pode contribuir, porque ainda ele é um tema técnico que não está no dia a dia das pessoas. Eu acho que a COP também pode ajudar muito ao indivíduo entender qual o papel dele nisso, o que ele vai ser afetado, por que o café está mais caro, ninguém ia falar, nossa, porque aí várias... Está mais caro por causa das mudanças climáticas, porque a gente teve quebras de safra, né? Como é que eu consigo mostrar para as pessoas que vai impactar o dia a dia dela? Não é só a enchente, os grandes desastres, mas na economia, no dia a dia, isso impacta o preço da cesta básica, né? Isso tem um impacto grande. Então, a COP vai ajudar nesse processo, mas também como é que eu ajudo a engajar mais empresas e mais clientes, né? Para vocês terem uma ideia, menos de 20% das empresas no Brasil fazem o inventário das suas emissões de carbono. Se você não sabe qual é a sua emissão de carbono, como é que você sabe qual é o teu ponto de partida num processo de transição, né? Então, é isso um pouco que o Itaú espera nessa COP, ou seja, como que eu consigo despontar e mostrar ao Brasil que dá certo, o Brasil que, de fato, hoje tem muitos hubs importantes na academia. A gente tem centro na Unicamp, na USP, na FGV, a gente tem hub no INSPER, tem muita pesquisa aplicada, não mais só teórica, testando soluções, vários hubs de inovação para mostrar o Brasil é um point importante para receber investimento do exterior para testar mais soluções. Porque a gente ainda não tem resposta para falar como é que vamos chegar a net zero ao final disso tudo. A gente não tem essas respostas ainda. Tem muito setor, por exemplo, a gente discute muito o setor de óleo e gás. O ser humano não vive sem o óleo e gás no momento. A gente não tem solução para substituir, seja ele como matéria-prima principal ou no seu modo de produção. Então, a gente vai ter que investir muito para entender como que a gente faz essa transição, não é? E é uma transição que tem que ser inclusiva, porque não adianta eu desconectar o plug de alguns setores sem pensar em alternativas. Porque é emprego, você tem arrecadação para município, você tem o entorno daquelas empresas, daqueles setores. Então, você tem que ter um olhar mais completo. Nada acontece do dia para a noite. Só que o problema é que a gente não tem mais tanto tempo, porque o aquecimento está acontecendo. E cada vez a gente vai ter mais eventos extremos que vai gerar mais danos, o que vai dificultar mais o ponto de retorno de como é que a gente reverte isso e não impacta mais tanto a economia. Bom, a nossa estratégia de atuação tem sido em levar cases, eu vou citar um só, mas a gente tem N cases, que não é do Itaú, são cases dos nossos clientes, que o Itaú teve ali o privilégio de poder participar como um player, um agente financeiro. Um deles é uma parceria que a gente tem com a Syngenta, que é um programa chamado Reverte, onde a gente vai junto com a Syngenta, então o Itaú oferece o crédito ali com taxas diferenciadas, a Syngenta com toda a parte da assistência técnica, a ajudar produtores a recuperar áreas degradadas e transformar essas áreas degradadas em áreas agricultáveis. Isso é bom para o produtor, né, porque no final do dia ele está gerando mais recursos para o seu negócio. Isso é bom para a agenda alimentar do mundo, porque você está produzindo mais e na mesma área.
Isso é bom para o meio ambiente, porque você evita que se abra várias novas áreas, ou seja, eu consigo ampliar a produção de alimentos sem necessidade de desmatar nem a parte legal permitida por essas pessoas, né, por esses produtores. E é bom para o clima, porque no momento que eu mantenho a produção no solo, eu estou retendo carbono. Então, quando eu falei que, né, o agro pode ser negativo em carbono, é porque a gente pode aqui reter o carbono da atmosfera usando a própria natureza, né? E isso tudo é uma conta muito positiva e são práticas como essa que a gente vem buscando com os nossos clientes para a gente reverter. E é isso que a gente vai levar para a COP, mostrar que é possível e mostrar como a gente chegou lá e como que isso diminui o risco, né? Como que isso pode ser olhado como oportunidade, porque na ponta o produtor não está deixando dinheiro na mesa. Ao contrário, ele está ganhando mais por iniciar o seu processo de revisão. Disseminar conhecimento, a gente tem patrocinado e tem feito parceria com todos os hubs de inovação, né? Felipe do Cubo está aqui, temos lá uma vertical ESG que tem pensado, ouvido dores dos clientes, dos setores, então a gente tem trabalhado, como é que a gente leva esse conhecimento para lá, a parte de advocacy, muito de ajudar o poder público nesse debate, de mostrar o que é possível, o que é jornada, o que é imediato, né? Como que a gente tem usado essas linhas de incentivo do governo para multiplicar o maior impacto, e engajar mais clientes. Eu acho que ao final disso tudo a gente precisa ter mais empresas fluentes no tema e pensando em soluções, em pensar na perenidade dos seus negócios, se ela não entender de fato que ela tem que entrar nessa jornada e tem que começar a participar desse processo. Bom, o Itaú tem mais de 40 anos de história, né, em sustentabilidade, na agenda ESG, em todos esses tópicos. Então, a gente vem se aprofundando em várias frentes para conseguir não só ter o melhor conhecimento, a melhor solução, e como é que a gente trabalha isso no dia a dia e leva para os nossos clientes, para que deixe de ser uma conversa de capacitação, para ser uma conversa do dia a dia do negócio. Então, essa é uma agenda que os nossos colaboradores, como um todo, têm cada vez mais embarcado o conhecimento e disciplinado isso com o cliente no dia a dia. A gente tem olhado muitas soluções, então, além da Syngenta, né, a gente tem várias frentes, então, desde as operações estruturadas ESG, pensando em Green Bonds, Sustainability Bonds, ou seja, como é que a gente faz operações com selo, onde o cliente tem um plano de ação, ele tem a sua meta, ele tem um plano de ação, e a gente tem um monitoramento para ter certeza que ele conseguiu um recurso carimbado e mais barato, mas que ele está chegando e ele está cumprindo aquilo, né? Porque também a gente não pode usar isso como um mecanismo para uma coisa com pouco impacto, né? A gente aqui são iniciativas para que a gente alavanque impacto. Agendas com investidores, a gente tem apresentado o nosso portfólio de práticas dos nossos clientes o tempo todo com investidores nacionais e internacionais para ir em busca desses recursos de incentivo. O mercado de carbono, né, a gente tem uma mesa e a gente tem trabalhado fortemente no advocacy para a gente regulamentar o nosso mercado de carbono e conseguir ter essa grande entrega na COP. O Brasil tem créditos de carbono com adicionalidade, coisa que muitos países não conseguem ter pela nossa biodiversidade, por uma série de aspectos. E a gente não pode perder a janela da oportunidade. E eu digo isso porque compensação tem uma linha de existência. A ideia é redução. Então, a compensação um dia ela vai deixar de existir. E aí a gente vai perder a oportunidade de vender esses créditos de carbono, né, e investir ainda mais em práticas no Brasil. Financiamento de produtos, prateleira ESG, a gente tem construído várias teses para testar com os clientes, com os setores, para entender como que a gente consegue oferecer com linhas de incentivo, como é que a gente pode mostrar e incentivar outras empresas a aderirem a essas linhas e estabelecerem metas e caminharem rumo à descarbonização, assim como no agro, que eu citei para vocês o Reverte, mas tem várias outras práticas. Mas o principal ponto que eu queria destacar com vocês é o de conexão, investimento e inovação. Não tem descarbonização sem muita tecnologia e inovação. De novo, a gente não sabe ainda a resposta de como vamos fazer isso para grande parte dos setores. Então, a gente precisa que essa seja uma pauta muito presente nos meios de inovação. A gente precisa pensar com carinho no clima e como é que a gente vai trazer soluções escaláveis. Eu acho que tem muita coisa brotando, tem muita ciência embarcada em hubs de inovação, mas o grande ponto é como que a gente faz isso, né? Porque o governo tem uma limitação para conseguir estabelecer políticas de inovação.
né? Porque quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de muitos erros até a gente ter os grandes acertos. E para políticas públicas, isso é um fator complicado, dado tantas as demandas que a gente tem de política no Brasil. Então, como a iniciativa privada e as startups e todo mundo pode potencializar isso, né? Eu acho que a gente tem hoje tido ótimas práticas por meio do Cubo e todas as práticas são conectadas ali no Cubo. Então, a gente acredita muito nesse potencial. E eu acho que é quase um chamado. A COP não é para cientista. A COP é para todos nós. E principalmente quem pensa em inovação e quem pensa em tecnologia. A gente precisa da ajuda aqui desses grandes hubs para a gente conseguir pensar em como que a gente vai descarbonizar. Esse é um passo bastante importante para a gente evitar. Eu acho que o clima não é mais aquela agenda que a gente falava dos nossos filhos no futuro. Não, ela já é agora. E eu acho que, diferente de temas técnicos, a gente consegue precificar o impacto de mudanças climáticas. A gente consegue ver o impacto que teve o aspecto do que aconteceu no Rio Grande do Sul para o PIB do Brasil. A gente consegue ver o impacto em seguradoras e resseguradoras nos Estados Unidos pelo efeito prolongado de Califórnia. Então, para quem era mais cético e que não só acreditava nos dados de mudanças climáticas para a biodiversidade, coisa e tal, hoje a gente tem conta verdadeira e auditada para mostrar que isso impacta a economia. Que a gente precisa cada vez mais pensar em soluções, em como que a gente vai caminhar com a economia dos países, do planeta, por uma economia mais inclusiva, seja uma economia mais verde e uma economia de baixo carbono. Só que para a gente mover a economia, a gente precisa ter ali qual é o ponto de chegada, né? No que realmente eu preciso investir? Para eu desinvestir em determinados setores, eu preciso das soluções de prática para que a gente invista naquilo que vai rumo a essa economia. E eu acho que o Brasil, de fato, aqui tem vários diferenciais para a gente puxar esse debate na COP30. Né? Eu acho que eu participo de várias COPs e eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado final. Né? E quando eu falo de resultado final, é o acordo de negociação, é o quanto a gente vai captar de recursos globalmente, bastante mais exitosos que as últimas COPs, porque acho que a gente tem o que mostrar, a gente tem conhecimento para pôr na mesa nas negociações, e a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Eu acho que receber a COP, depois de todo esse histórico de Rio 92, né, da gente ter aqui influenciado em grandes discussões, eu acho que é um grande momento. E eu acho que a COP e mudanças climáticas é um tema de Estado, não é um tema de governo. E é para isso que tanto a sociedade civil como as empresas devem focar. Isso é um ponto importante na marca da história de mudanças climáticas para a gente pensar em soluções para frente e no que esperamos para as próximas COPs. Né? Óbvio, queremos que as pessoas saiam daqui felizes em conhecer o Brasil, a Amazônia e tudo que a gente tem a oferecer, onde a gente aprende no nosso berço da biodiversidade, mas, ao final, ter uma COP exitosa é ter uma COP onde a gente vai ter um papel ali no final da COP de negociações mais ambiciosas para o clima e onde a gente vai ter mais empresas fluentes no Brasil para a gente continuar alimentando nossos hubs de inovação e tecnologia com dinheiro privado. É isso, gente. Obrigada. Eu espero que vocês acompanhem a COP e que participem mais ativamente do tema. Obrigada.